Fala galera, hoje é dia de Invencível Volume 4. É uma história da Image Comics, escrita por Robert Kirkman e desenhada por Ryan Ottley no ano de 2004. O quarto arco de Invencível é chamado de Head of the Class, ou o melhor da classe. E esse arco serve como uma certa calmaria e começa a preparar as coisas antes da tempestade. Esse é o quarto volume de pelo menos 25 da série principal. E como essa é uma sequência, o link para os volumes 1, 2 e 3 estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma invasão. Os Flaxans estavam invadindo a Terra mais uma vez. Mas Invencível, Eve Atômica e os novos Guardiões do Globo estavam ali para contenção. O tempo para os Flaxans flui de forma diferente. Para eles já tinha se passado séculos desde que eles invadiram da última vez, quando sequestraram o Omni-Man. E agora eles foram capazes de criar braceletes que os protegiam dos efeitos temporais de fora da sua dimensão. Mas quando os heróis percebem isso, eles destroem os braceletes, forçando os Flaxans a baterem em retirada. E assim, a Terra foi salva mais uma vez. Ao voltar para casa, Mark é abordado pelo Imortal, agora totalmente recuperado e de volta ativa. E apesar de Mark já ter mostrado que tá do lado da Terra, o Imortal não confia nele por ser filho do Omni-Man. E ele diz que vai ficar de olho no Invencível. Ao entrar no seu quarto, Mark é surpreendido por Cecil Stedman, que estava ali para falar uma coisa importante. As gravações sobre as revelações do Omni-Man durante a luta contra o Invencível vazaram para a mídia. Toda a gravação revelando a verdade sobre as origens do Omni-Man e de Viltrum, tudo o que o Omni-Man falou para Mark, agora era de conhecimento público. A identidade de Mark ainda está preservada, porque durante aquela conversa ele sempre se referiu ao Omni-Man como pai, enquanto o Omni-Man o chamava de filho ou Mark, mas existem vários Marks por aí. O nome de Debbie nunca foi mencionado, mas Cecil se preocupava e ouvir tudo isso mais uma vez pode fazer muito mal a ela. Assim, dando o aviso a Mark, Cecil vai embora, usando um novo teletransportador experimental que, segundo Cecil, custa 5 milhões de dólares em taxas só para ser usado, mas Cecil tinha que experimentar. Pouco tempo depois, alguém bate na porta da casa. Era Art Rosenbaum, o alfaiate dos super-heróis, amigo do Omni-Man. Ele estava ali porque estava preocupado com Debbie. Infelizmente, quando eles a encontram, Debbie já estava assistindo às gravações que estavam sendo reproduzidas pela TV. Então Mark sobe para o seu quarto, enquanto Art fica para consolar Debbie com uma garrafa de bebida. No dia seguinte é a volta de Mark para a escola, depois de tudo que aconteceu. E logo ele é surpreendido por uma confusão. Uma briga entre Derek Sanders e alguns valentões que faziam piada por ele agora ter partes metálicas. Mas a briga é rapidamente encerrada pelo Professor Keene e pelo diretor Winslow, que ao ver que Mark estava de volta, pede para ele passar no seu escritório. Depois da confusão, Mark conversa com os seus amigos, William, Chad e Eve. E eles marcam de se encontrarem para comer depois da aula. Então William chama Eve para ir junto, mas ela diz não querer atrapalhar o encontro dos meninos. É assim que Mark percebe que William e Eve estavam mais próximos, e se surpreende quando William revela que eles estão namorando. Nesse momento, Amber encontra Mark e fica feliz ao vê-lo de volta, e o beija. Mas Mark ainda estava bastante abalado com tudo que aconteceu, para corresponder às investidas da namorada. Assim, Mark diz que precisa ir até a sala do diretor Winslow. O diretor só queria lhe dar as boas-vindas de volta e parabenizá-lo pela bolsa de estudos que conseguiu na faculdade, e também oferece as suas condolências pela morte do seu pai. Depois da aula então, Mark vai ao encontro de William e Chad na lanchonete.
O problema é que aquela é a lanchonete onde Mark trabalhava, a Burger Mart. E por pedir demissão de forma nada amigável, o gerente vai tirar satisfação com ele. Mas quando o gerente o provoca, é William quem defende o seu amigo. Enquanto tudo isso acontecia, o robô se encontrava com o agente Donald no Pentágono. Ele diz que os seus superiores não estavam satisfeitos com as performances dos novos Guardiões do Globo, apesar da performance do time estar melhorando. Na esperança de melhorar isso, eles decidiram expandir a equipe, incluindo o herói conhecido como Bulletproof. O motivo do recrutamento do Bulletproof é porque ele é quase tão rápido quanto o Vento Vermelho era e quase tão invulnerável quanto o próprio Omni-Man. Fora que ele pode voar, que é uma habilidade que nenhum outro membro da nova equipe possui. Fora isso, eles conseguiram recuperar o acesso da antiga base dos Guardiões do Globo. E Cecil aparece para explicar que isso foi possível graças ao Imortal, que vai ser agora o novo consultor da equipe. Com isso, Cecil e Donald deixam os heróis para se entenderem na nova base. Naquela noite, Mark chega em casa e encontra sua mãe caída no chão da cozinha. Ela diz que, por um momento, ela esqueceu e começou a preparar o jantar para 3 pessoas. E quando se deu conta, ela caiu no choro. Mark tenta consolá-la e, num momento de depressão, Debbie questiona por que Mark teve que afastar o pai, o que deixa Mark ainda mais chateado. Na base dos Guardiões do Globo, o robô conversa com a garota monstro. Acontece que ela vem flertando com o Bulletproof, o que ele achava desconfortável. Então a garota monstro explica sua situação. Apesar dela ter uma aparência de uma pré-adolescente, ela é uma mulher de 29 anos. Acontece que os seus poderes, que ela recebeu quando tinha 16 anos, têm um grave efeito colateral, o envelhecimento reverso. Isso significa que ela fica cada vez mais jovem sempre que usa os seus poderes. Se ela continuar assim, logo vai ter a aparência de uma criança. Ela tenta fingir que tá tudo bem com isso, mas ela não tava. Então, vendo esse dilema da garota, o robô tira uma amostra do seu sangue para tentar estudar uma forma de ajudá-la. No dia seguinte, o clima estava um pouco tenso na casa dos Graysons, depois do que Debbie falou na noite anterior. E ela se desculpa com o filho. Ela tinha bebido quando falou aquilo. E por mais que seja doloroso admitir, o homem que ela amava, Nolan Grayson, nunca existiu. Tudo que eles viveram juntos foi uma mentira. Sendo assim, tudo o que resta é seguir em frente. Depois dessa conversa, Mark vai para a escola, onde Amber o esperava para conversar. Mas antes que eles pudessem falar qualquer coisa, o bip de Mark toca e ele é obrigado a ir embora. Como invencível, ele vai ao encontro de Cecil no Pentágono. Acontece que o povo da Atlântida exigia que o invencível fosse levado. Segundo as tradições da Atlântida, quando um marido é assassinado, caso um substituto adequado não seja encontrado, o costume diz que o próprio assassino deve ser o novo marido da viúva. O Omni-Man matou Aquarius, o rei da Atlântida, ex-membro dos Guardiões do Globo originais. O Omni-Man deveria se casar com Aquaria, a viúva do rei Aquarius. Mas com o Omni-Man fora do planeta, como seu filho, o Invencível deveria tomar esse lugar. Considerando a força de Atlântida, Cecil achou melhor entregar o Invencível. Mas enquanto isso, ele buscaria uma forma de burlar essas leis e livrar o garoto da situação. Então, sem ter muito o que fazer, o Invencível aceita ir para Atlântida, onde ele seria apresentado a Aquaria, a sua nova noiva. Enquanto isso, Debbie vai para Chicago para tratar sobre a sua nova pensão. Ali, ela é atendida pela advogada Claire Bono. E Debbie se surpreende ao descobrir que ela também é esposa de um super-herói. Claire é esposa do super patriota. Diante de uma rara oportunidade de conversar com outra mulher que possa entendê-la, Debbie decide chamar Claire para tomar um café. E durante essa conversa, ela revela toda a verdade sobre o seu marido ser o Omni-Man.
Em Atlântida, Mark é preparado para o seu casamento, que inclusive envolvia ser trajado com um vestido, derrotar uma fera marinha para defender a sua noiva e ter relações com ela na frente de toda a população da Atlântida. Isso tudo ia acontecer em poucas horas, e os contatos de Cecil ainda não conseguiram resolver essa situação. Mas aí Mark percebe que o vizir real, Litan, era apaixonado por Aquaria e estava triste ao vê-la se casando com outra pessoa. Só que para ele ser o novo marido da rainha, Litan precisaria se provar ser digno da coroa. Então Mark decide ajudá-lo. Assim, quando a cerimônia começa, Mark finge ter medo de enfrentar o monstro, enquanto dá um empurrão discreto para que Litan derrote a criatura no seu lugar. Com isso, Litan consegue conquistar o amor de Aquaria e os dois se casam. Assim, Litan se torna o novo rei da Atlântida. E agora, o Invencível pode finalmente ir embora para casa. Enquanto tudo isso acontecia, os gêmeos Mauler roubavam um equipamento que, segundo eles, iria ajudar a construir uma máquina que vai definir de uma vez por todas quem é o clone e qual é o original. O problema para eles é que os seus planos são frustrados pelo Imortal. Naquela noite, Eve estava na casa de William, e durante uma conversa, William pergunta como Eve descobriu a verdade de Mark ser o Invencível. Então ele finalmente descobre que Eve era a Eve atômica. E claro que William aproveita esse momento para pedir para que ela o leve para voar. Enquanto isso, em outro lugar, em outra realidade, vemos como seria se Mark tivesse aceitado a proposta do seu pai. Invencível e Omni-Man dominariam o planeta através da força, e a Terra seria praticamente destruída no processo. Um grupo de resistência tentaria fazer algo, um grupo formado por Robô, Imortal e um homem chamado Angstrom Levy. Só que as versões dessa realidade do Invencível e do Omni-Man encontram e eliminam essa tentativa de resistência. Mas Angstrom Levy é salvo por outro Angstrom Levy, um Angstrom de outra realidade. O Angstrom da realidade alternativa é puxado pela sua contraparte da realidade principal, a realidade onde o Invencível se recusou a dominar a Terra ao lado do seu pai. Só que ali, na realidade principal, uma invasão alienígena acontecia nesse momento. Invencível, Eve Atômica, Imortal e os novos Guardiões do Globo estavam enfrentando esses invasores. A luta parecia durar horas, mas de repente Eve percebe uma figura desconhecida voando no céu. E logo depois os alienígenas simplesmente vão embora. Ninguém entende o que aconteceu. Talvez outros heróis tenham derrotado os líderes dos invasores. O que ficou claro é que os alienígenas foram embora, mas não porque foram derrotados pelos Guardiões do Globo. Então Cecil fala com Donald sobre a performance abaixo do esperado dessa nova equipe. Eles estão totalmente insatisfeitos com isso. E apesar de Donald tentar defender os novos Guardiões do Globo, Cecil diz que vai fazer algo a respeito. Assim, mais tarde, com tanta destruição causada no ataque, na base dos Guardiões do Globo, Cecil anuncia que o robô não é mais o líder da equipe. A partir de agora, o Imortal é oficialmente reintegrado nos Guardiões do Globo como o seu líder. A invasão alienígena causou grandes danos no mundo inteiro. Chicago, pelo menos, foi defendida por heróis como Savage Dragon, o Super Patriota e o Poderoso. A escola de Mark ficou destruída, ou seja, a formatura vai ter que ser adiada. E enquanto seus amigos vão pegar algumas coisas dentro da escola, Mark e Amber conversam do lado de fora. Eles estão namorando, mas desde o que aconteceu com Nolan, Mark tem se mantido distante. Mark então fala que gosta dela, mas com tudo que aconteceu, para ele não parecia certo ficar perto de Amber, porque perto dela ele se sentia feliz, e não parecia certo se sentir feliz nesse momento. Enquanto isso, no Pentágono, Damian Darkblood aparece procurando por Cecil, que não estava ali.
Ele fala então com a secretária para passar um recado para Cecil, de que ele está perto de descobrir quem foi o assassino dos Guardiões do Globo. E isso faz a secretária rir, já que todo mundo sabe faz tempo que foi o Omni-Man. Mais tarde, Invencível e Eve Atômica estavam nos destroços da invasão, tentando abrir caminho para ajudar os veículos da construção que vão ajudar na recuperação da cidade. E ali eles conversam sobre William e como está o relacionamento entre eles. E Eve diz que William é muito infantil e está cansada dos seus pedidos para levá-lo para voar, por exemplo. Mas essa conversa é interrompida quando eles encontram o vilão Titã, que estava jogando destroços. O Invencível já o encontrou antes e agora parte para cima dele de novo para lhe dar uma lição de moral, dizendo que ao invés de ficar caçando tesouros nos destroços, ele poderia estar ajudando. E então, surpreendentemente, o Titã diz que está decidido a ajudar. Enquanto tudo isso acontecia, os Angstroms Levi chegavam no que parecia ser a base de operações do Angstrom dessa realidade. E ali ele apresenta a sua contraparte aos seus companheiros, que eram dezenas de outras versões alternativas de Angstrom Levi, vindas de todas as partes do multiverso. 5 semanas se passaram desde a invasão alienígena. Com tudo mais calmo e sendo reconstruído agora, Mark e Amber estavam saindo juntos e se preparando porque o próximo dia seria a volta às aulas depois de todo esse tempo parados. E em mais 2 semanas seria a formatura deles. Na volta para casa, Mark chega a convidar Amber para entrar, mas ele muda de ideia ao ver Deb dormindo no sofá depois de tanto beber. Então os dois passam um tempinho juntos no quintal da casa mesmo, até Amber ir embora. No dia seguinte, na prisão especial para supervilões, os irmãos Mauler, que tinham sido capturados pelo Imortal, têm uma visita inusitada de Angstrom Levi. Ele usa sua habilidade de abrir portais dimensionais para levar os gêmeos demolidores para outra dimensão e depois de volta para sua própria, fora da prisão. Os poderes de Angstrom não o permitem se transportar para locais da mesma dimensão. Ele abre portais para o mesmo local, mas em dimensões diferentes. E isso é uma das coisas que ele quer que os irmãos Mauler o ajudem a consertar. Ele precisa de conhecimento multiversal. Sendo assim, em troca da liberdade, os gêmeos aceitam ajudá-lo. De volta às aulas, Mark e os outros têm uma grata surpresa, já que com tão pouco tempo para pôr as matérias em dia, os professores decidiram usar filmes para adiantar o rendimento das aulas. William, inclusive, comemora de um jeito infantil exagerado, o que desagrada a Eve. E assim, finalmente, chega o dia da formatura. Mark estava nervoso com o futuro, com a nova etapa da sua vida, a faculdade, e principalmente se ele vai conseguir dar conta de tudo enquanto continua sendo um super-herói sob o comando de Cecil. E foi só mencioná-lo que o bip toca. Mark se despede da sua mãe e ao jogar a comida no lixo antes de ir embora, ele vê mais algumas garrafas de bebidas, o que o deixa preocupado. Sem muito o que fazer agora, Mark veste o seu uniforme de Invencível e parte para a ação. Acontece que o grupo de super-heróis conhecidos como Capes estava enfrentando o que parecia ser um monstro, então o Invencível vai ajudar. Bolt, um dos membros dos Capes, explica que aquele monstro na verdade é um homem chamado Thomas Winters. Ele era casado com uma mulher chamada Holly, que foi vítima de um acidente de laboratório que a tornou imortal. Thomas tentou replicar esse incidente para poder viver com a sua esposa pela eternidade, mas o experimento não deu certo e as suas células começaram a regenerar de uma forma tão rápida que afetou os seus neurônios e o seu comportamento. Agora ele é super forte, praticamente invulnerável e muito instável. E a sua esposa, Holly, acabou terminando com ele por causa disso, mas ele ainda tenta matar qualquer um que sequer olhe para ela. E recentemente, quem começou a sair com Holly foi exatamente um dos membros dos Capes, o herói chamado de Comandante Capitalismo.
Diante disso, o Invencível se junta à luta e consegue conter Thomas ao jogá-lo para o espaço e deixá-lo lá tempo suficiente para que ele perca a consciência. Assim, com tudo aparentemente resolvido, Bolt agradece e diz que o Invencível seria bem-vindo se algum dia quisesse se juntar aos Capes. O problema é que, depois de tudo isso, Mark percebe que estava atrasado para a cerimônia de formatura. Assim, ele chega correndo, com um olho roxo, no meio do discurso do diretor Winslow, que anunciava a sua aposentadoria. De qualquer forma, os diplomas são entregues, e assim Mark, Eve, Amber, William e todos os outros amigos finalmente se formam. E Mark, assim como todos, joga o seu chapéu de formando para cima, mas claro que o dele, sem querer, acaba voando praticamente até o espaço. O tempo passa, e conforme Mark vai seguindo com as suas atividades de super-herói, ele vai ficando cada vez mais ausente da sua vida social. E Amber começa a perceber, chegando até mesmo a achar que Mark está envolvido com drogas. Certo dia, Mark é convocado por Cecil mais uma vez, e a sua atual missão é acompanhar um grupo de astronautas numa expedição até Marte. Desde a traição do Omni-Man e a recente invasão alienígena, o governo tem visto cada vez mais a necessidade de intensificar as suas defesas espaciais. E como parte dessa nova iniciativa, um grupo de astronautas vai ser enviado para uma missão de reconhecimento em Marte. E o Invencível deve acompanhá-los de forma secreta. Cecil também alerta sobre os marcianos. Eles são uma raça que vive no subterrâneo e talvez nem vai encontrá-los, mas é sempre bom ficar de olho aberto. Cecil também avisa que Mark não deve se revelar para os astronautas, a menos que seja uma emergência. Além disso, essa missão está prevista para durar 10 dias. O problema é que ela começa agora. Assim, naquele mesmo momento, o foguete decola e o Invencível os acompanha voando do lado de fora. Enquanto isso, Angstrom Levy leva os irmãos Mauler até a sua base, onde ele mantém as suas contrapartes de dimensões alternativas. Acontece que Angstrom tem a habilidade de se teletransportar para outras dimensões, mas ele não tem conhecimento dessas outras realidades. Sendo assim, ele recrutou as suas próprias contrapartes para obter os seus conhecimentos e passar a conhecer de forma íntima todas as dimensões mapeadas. E é para isso que ele recrutou os irmãos Mauler, para que eles usem os seus conhecimentos científicos para ajudá-lo a fazer isso. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, o Titã vai ao encontro do seu chefe, o líder criminoso conhecido como Machine Head, que através do seu subordinado, o Isótopo, descobriu sobre as recentes atividades do Titã, incluindo quando ele ajudou o Invencível e a Eve Atômica a limpar as ruas depois da invasão alienígena. E o Machine Head não está satisfeito com essas recentes atividades heróicas do Titã. Então o Grandalhão lhe pede desculpas a contragosto. Depois de muitos dias de viagem, os astronautas e o Invencível chegam em Marte, e a missão de reconhecimento começa. O problema é que, assim que os astronautas pisam no planeta, eles são capturados pelos marcianos. Mark segue os rastros dos astronautas, mas ele é atacado por pequenas criaturas que parecem querer infectá-lo ou alguma coisa do tipo. Nisso, Mark recebe a ajuda inesperada de alguns marcianos, que o levam para falar com o seu líder, o Primeiro Monarca. Ao encontrar o Invencível, o Primeiro Monarca explica a situação. Acontece que Marte foi vítima de uma invasão centenas de anos atrás, de uma raça conhecida como Sequids. É uma raça de mente única, que depende de hospedeiros para sobreviver. Os Sequids tentaram dominar o povo de Marte, mas falharam porque os marcianos não são seres sólidos. Por causa disso, os marcianos conseguiram derrotar os Sequids e reconstruíram a sua sociedade no subsolo do planeta, escravizando os Sequids para controlá-los.
Eles até mesmo cultivam mais sequids para que tenham mais mão de obra escrava no planeta. O problema é que os sequids sempre buscam formas de vidas sólidas para conseguirem se libertar da escravidão. Então os marcianos passaram a ficar vigilantes, eliminando qualquer traço de ser vivo sólido que chegasse perto do planeta. E tanto os astronautas como o Invencível são seres sólidos, sendo essa a razão dos astronautas terem sido capturados. O Invencível só não foi capturado também porque, por algum motivo, os sequids não foram capazes de possuí-lo, o que Mark acredita que é por causa dos seus genes viltrumitas. De qualquer forma, Mark pede para que os astronautas sejam liberados, prometendo deixar o planeta com eles o mais rápido possível. Mas o primeiro monarca afirma que isso não era possível, porque os astronautas teriam que ser executados para evitar qualquer risco da contaminação pelos sequids. Então, ouvindo isso, o Invencível é obrigado a usar a força para libertar os astronautas e escoltá-los de volta para a nave. E assim, os astronautas conseguem escapar e voar de volta para a Terra. O problema é que um dos astronautas ficou para trás e ele foi de fato possuído pelos sequids. Mas a falta desse astronauta não foi sentida pelos outros. Isso porque esse astronauta que ficou para trás, chamado Russ Livington, foi substituído por um marciano disfarçado. Enquanto isso, na Terra, Eve estava na casa de William. Mas, apesar de tudo, ela não estava mais satisfeita com o atual relacionamento. E ela decide terminar. No dia seguinte, Mark volta para casa. E quando vai falar com a sua mãe, ele a encontra dormindo de bêbada mais uma vez. Apesar de Debbie dizer que estava tudo bem e que a bebida era só para relaxar e ajudar a dormir, Mark sabia que não era só isso. De qualquer forma, Mark vai se encontrar com Amber nesse dia, que também estava preocupada com as ausências e atrasos de Mark, sem saber das suas reais atividades como super-herói. E antes que Mark pudesse explicar qualquer coisa, o bip dele toca e ele é obrigado a sair correndo mais uma vez. O Invencível foi convocado para lidar com o Titã, que estava causando confusão e destruindo alguns prédios condenados que, curiosamente, já estavam cogitados para serem demolidos. Aparentemente, ele só queria chamar a atenção do Invencível. Acontece que o Titã quer a ajuda do herói para lidar de uma vez por todas com o Machine Head. O Machine Head é o chefão do crime da cidade, tão poderoso que tem muitas figuras importantes na sua mão. Ele é dono de um império criminoso e, apesar de já ser de conhecimento das autoridades, ele nunca é preso porque nenhuma prova é encontrada e ninguém tem coragem de depor contra ele. Mas o Titã estava cansado de ser capacho do Machine Head e queria acabar com ele de uma vez por todas. E espera contar com a ajuda do Invencível para isso. Então, com a aprovação de Cecil, Mark aceita ajudar. Dessa forma, o Invencível carrega o Titã pelos braços, o que o deixa desconfortável. Mas independente disso, os dois chegam e invadem o escritório do Machine Head. Mas o chefão do crime estava preparado e já tinha contratado um grupo de mercenários para defendê-lo. Ele então convoca Battle Beast, Magnatak, Cursed, Fornalha, Magmaníaco e Cabresto Tirano. Assim, uma grande batalha acontece. Mas enquanto a maioria desses vilões não são páreo para o Invencível e para o Titã, com o Magnatak e com o Battle Beast, as coisas eram bastante diferentes. Magnatak consegue afetar o Titã e o Battle Beast era forte demais, até mesmo para o Invencível. Mas nesse momento, eles recebem reforços dos Guardiões do Globo. Acontece que Cecil estava monitorando toda a luta, e ao perceber que Mark precisaria de reforços, ele convocou a equipe. Ao mesmo tempo, ao ver os Guardiões do Globo, Machine Head manda o seu braço direito, o Isótopo, preparar uma fuga para eles. Mas o Isótopo aproveita a distração de todos para se transportar dali, abandonando o Machine Head sozinho.
Dessa forma, a vantagem volta para os heróis. Os Guardiões do Globo conseguem derrotar praticamente todos os vilões, com exceção do Battle Beast, que com a sua força descomunal derrotou o Sansão Negro e o Bulletproof, os deixando gravemente feridos. O Battle Beast é um guerreiro de outro mundo e tinha ido para a Terra em busca de lutas que ele consideraria dignas, mas ele diz que todos ali são oponentes patéticos para ele. Sendo assim, o Battle Beast simplesmente abre um portal e vai embora. E desse jeito, a luta termina, com o Machine Head finalmente sendo preso. Mark, assim como o Sansão Negro e Bulletproof, são levados para tratamento médico no Pentágono. Mas enquanto o Invencível se recupera rapidamente, os outros dois ficam mais um tempo internados. Assim, quando Mark volta para casa, há 2 dias de começar a faculdade, ele encontra Eve no seu quarto, que conta sobre o fim do seu relacionamento com William e diz que ela e Mark precisam conversar. Enquanto tudo isso acontecia, no agora antigo escritório do Machine Head, o Isótopo volta. E ele volta falando com alguém, mostrando que o Isótopo estava participando de um plano maior para tirar o Machine Head do comando do crime organizado da cidade. E agora que o Machine Head está fora da jogada, alguém pode assumir o seu império de crimes. E esse alguém é a pessoa para quem o Isótopo estava realmente trabalhando. Esse alguém é o novo rei do crime. Esse era o próprio Titã. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O volume 4 de Invencível é um momento mais calmo, que foca um pouco mais exclusivamente nas ações do Invencível. Aqui a série apresenta várias pontas novas e as vai deixando soltas para serem desenvolvidas num futuro próximo, ou até mesmo distante. E raramente a série esquece as suas pontas soltas. A arte aqui continua dando sinais de melhora. A narrativa continua a mesma, com as frequentes alternações de núcleo. E o roteiro toma um ar para respirar e fazer planos, e apresentar mais personagens cativantes e interessantes. Algumas coisas do volume 4 ainda podem ser reconhecidas por quem assistiu a primeira temporada da animação de Invencível, mas algumas outras aqui talvez comecem a ser leves spoilers. Inclusive, o mesmo acontece também com o volume 5. De qualquer forma, Invencível é uma ótima série de quadrinhos, e esse é só o 4º volume de pelo menos 25. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.